Nossa, você tem bom reflexo. Valeu. Não foi nada. Seus olhos são azuis. Eu só percebi agora sem os óculos. Tá usando lente? É. Tchau. Havia um momento no início dos anos 2000 em que o nome Kirsten Dunst era sinônimo de algo raro em Hollywood: talento genuíno embrulhado em carisma natural. Ela não era apenas mais uma atriz bonita escalada para papéis decorativos. Ela era presença. Era a garota que você não conseguia tirar os olhos da tela, mesmo quando dividia cena com vampiros, super-heróis ou os fantasmas de uma era que Hollywood ainda tentava entender. Aos 20 e poucos anos, Kirsten já tinha uma filmografia que muitos atores levam décadas para construir. Era capa de revista, era o rosto de franquias bilionárias, era o tipo de estrela que a indústria chama de a próxima grande coisa, exceto que ela já era a coisa em si. E então, de uma forma que poucos conseguem explicar com precisão, ela foi desaparecendo. Não houve um escândalo definitivo. Não houve um momento único de colapso transmitido ao vivo. Foi algo mais silencioso, mais gradual e, por isso mesmo, mais perturbador. Os convites foram rareando. As capas foram sendo ocupadas por outros rostos. E o mundo seguiu em frente, como o mundo sempre faz, sem parar para perguntar o que havia acontecido com aquela jovem que um dia pareceu destinada a tudo. Então, o que realmente aconteceu com Kirsten Dunst? Se você quer entender a resposta honesta para essa pergunta, e não a versão simplificada que a imprensa tabloide vendeu por anos, você está no lugar certo. Mas antes de continuar, se esse tipo de história te interessa, aperta o sino de notificações agora. Cada vídeo que a gente publica é uma investigação séria sobre carreiras que o mundo esqueceu de analisar direito. Não perde? Kirsten Caroline Dunst nasceu em 30 de abril de 1982 em Point Pleasant, Nova Jersey. Sua família tinha raízes alemãs e suecas pelo lado paterno, e desde cedo ela foi criada em um ambiente que, segundo relatos, oscilava entre o cotidiano comum de uma criança americana e uma exposição precoce ao mundo do entretenimento. Sua mãe, Inês, tinha experiência como atriz e foi ela quem primeiro reconheceu algo diferente na filha mais velha. Não era apenas beleza, era uma qualidade de atenção, uma forma de habitar o espaço que chamava os olhos das pessoas. Com apenas 3 anos, Kirsten já participava de comerciais de televisão. Não era incomum para crianças filhas de mães ligadas ao meio artístico, mas o que chamava a atenção era a naturalidade com que ela se comportava diante das câmeras, sem a rigidez típica de crianças treinadas, sem a artificialidade que frequentemente transforma talentos precoces em curiosidades passageiras. Havia algo orgânico ali. Quando a família se mudou para Los Angeles, o terreno foi preparado para que Kirsten tivesse acesso a um mercado muito mais amplo de audições. E foi nesse contexto, antes mesmo de completar 10 anos, que ela começou a acumular aparições em séries de televisão e pequenos papéis no cinema. A indústria, como sempre faz com crianças promissoras, a via como um produto moldável. O que ninguém ainda sabia era que Kirsten tinha uma perspectiva própria sobre o trabalho, algo que mais tarde se tornaria ao mesmo tempo sua maior força e, segundo alguns, uma das fontes de seus conflitos com o sistema. Aos 10 anos, ela conseguiu o papel que mudaria tudo. A jovem vampira Cláudia, em Entrevista com o Vampiro, de Neil Jordan. Contracenar com Tom Hanks e com Tom Cruise, figuras que já eram naquele momento monumentos vivos do cinema americano, poderia ter intimidado qualquer criança. Segundo relatos de pessoas presentes nas filmagens, Kirsten simplesmente entrou em cena e fez o que sabia fazer. Ela roubou a cena, e o mundo prestou atenção. O impacto de Entrevista com o Vampiro foi imediato. A crítica, que muitas vezes trata atuações infantis com uma generosidade condescendente, desta vez foi direta. Havia algo extraordinário naquela menina.
Kirsten recebeu indicações e elogios que normalmente são reservados a adultos com décadas de carreira. E a Hollywood dos anos 90, sempre à procura do próximo grande nome, começou a observá-la com interesse renovado. O que seguiu foi uma adolescência vivida parcialmente sob os holofotes, mas com uma seletividade que já dizia algo sobre seu caráter. Kirsten não aceitou qualquer papel. Ela construiu uma filmografia de forma quase deliberada, alternando produções comerciais com projetos de caráter mais independente. Em Jumanji, em 1995, ela mostrou versatilidade. Em Loucas por Mary, não, esse não foi dela, mas em produções como Virgens Suicidas, de Sofia Coppola, em 1999, ficou claro que Kirsten estava interessada em algo além da fama fácil. Virgens Suicidas foi um ponto de inflexão importante. O filme, baseado no romance de Jeffrey Eugenides, era denso, melancólico e não tinha a estrutura de um produto comercial típico. Kirsten escolheu esse projeto num momento em que poderia ter optado por blockbusters mais seguros. Segundo a indústria, via isso como um risco calculado, ou talvez um sinal de que ela não estava disposta a se encaixar no molde que Hollywood havia preparado para ela. Mas foi no final dos anos 90 e no limiar dos anos 2000 que a ascensão atingiu uma velocidade impossível de ignorar. Bring It On, de 2000, foi uma surpresa comercial que transformou Kirsten numa figura de cultura pop de uma forma diferente das anteriores. O filme era leve, era divertido e ela o habitou com uma energia que provava que talento dramático e apelo popular não eram coisas mutuamente exclusivas. A indústria começou a perceber que tinha em mãos algo raro, uma atriz que podia transitar entre mundos sem perder credibilidade em nenhum deles. Se houvesse um único momento para marcar o pico da trajetória de Kirsten Dunst, ele teria um nome: Mary Jane Watson. Quando Sam Raimi a escalou para o papel da namorada do Homem-Aranha na trilogia que começou em 2002, a decisão foi recebida com ceticismo por parte dos fãs das histórias em quadrinhos. Mary Jane era um ícone e havia uma pressão enorme sobre quem quer que fosse interpretá-la. Kirsten, segundo relatos, estava ciente disso e entrou no projeto com uma consciência clara do que estava em jogo. O resultado foi uma das trilogias de super-heróis mais lucrativas da história até aquele momento. Spider-Man, o primeiro filme, arrecadou mais de 800 milhões de dólares globalmente. A cena do beijo na chuva, Kirsten de cabeça para baixo, segurando o rosto do herói mascarado, tornou-se uma das imagens mais reproduzidas da cultura pop daquela década. Ela estava em outdoors, em capas de revistas, em pôsteres colados nos quartos de adolescentes em todos os continentes. Era o tipo de onipresença que define uma geração de ídolos. Mas o auge de Kirsten não era apenas comercial. Em paralelo à franquia do Homem-Aranha, ela continuou trabalhando com diretores que eram os mais respeitados do circuito independente e autoral. Sua parceria com Sofia Coppola resultou em Maria Antonieta, em 2006, um filme que dividiu opiniões, mas que consolidou sua reputação como atriz, disposta a correr riscos estéticos. A indústria a via como alguém que tinha o melhor dos dois mundos: a visibilidade do blockbuster e a credibilidade do cinema de autor. Naquele período, seu cachê estava entre os mais altos de Hollywood para atrizes de sua geração. Ela era citada ao lado de nomes como Scarlett Johansson e Natalie Portman, como representantes de uma nova geração de estrelas femininas que tinham substância além da superfície. A pressão, no entanto, também crescia na mesma proporção, e debaixo de tanta luz, começavam a aparecer as primeiras fissuras. O que acontece quando alguém que cresceu diante das câmeras começa a questionar o custo disso tudo? No caso de Kirsten Dunst, essa pergunta não foi feita em abstrato. Ela se manifestou de formas concretas, públicas e, à época, mal compreendidas. Ao longo dos anos de maior exposição, Kirsten começou a dar entrevistas que destoavam do script típico de uma estrela de Hollywood. Ela falava com uma franqueza incomum sobre os aspectos desumanizadores da fama, sobre a pressão estética que recaía sobre as mulheres na indústria, sobre o tipo de vigilância constante que o estrelato impõe.
Em algumas ocasiões, segundo relatos de jornalistas que a entrevistaram naquele período, ela parecia genuinamente desconfortável com o circo que rodeava sua própria carreira. Havia também uma tensão crescente em torno de sua relação com a franquia Homem-Aranha. Embora os detalhes concretos nunca tenham sido totalmente esclarecidos publicamente, a percepção que circulava nos bastidores era de que Kirsten e a produção tinham visões diferentes sobre a direção do personagem de Mary Jane e sobre o espaço que lhe seria dado nos filmes. Essa tensão foi interpretada por partes da imprensa como difícil de trabalhar, uma etiqueta que, como veremos, era aplicada com uma seletividade que dizia mais sobre a indústria do que sobre ela. Em 2007, quando Spider-Man 3 chegou às telas, havia uma sensação de encerramento que ia além do arco narrativo da trilogia. Os rumores sobre um quarto filme com o mesmo elenco foram sistematicamente resfriados. Kirsten não seria chamada de volta, e sem a âncora de uma grande franquia, sem o tipo de suporte institucional que Hollywood reserva para seus favoritos do momento, ela entrou num território muito mais incerto. Paralelamente, questões de saúde mental, que Kirsten mais tarde abordaria com abertura admirável, começaram a cobrar seu preço. Segundo a própria atriz, em entrevistas concedidas anos depois, ela lidava com um esgotamento profundo que não era visível por fora, mas que consumia por dentro. A indústria, como de costume, não tinha linguagem para isso. O que não podia ser categorizado como escândalo simplesmente era ignorado. A palavra queda talvez seja dramática demais para o que aconteceu com Kirsten Dunst. Não houve uma detonação. Não houve um vídeo viral que destruísse reputações da noite para o dia. O que houve foi algo mais insidioso, uma erosão lenta, quase imperceptível, do tipo de atenção e capital simbólico que Hollywood distribui com generosidade quando está empolgada com alguém e retira com igual indiferença quando o interesse muda. Após o fim da trilogia Homem-Aranha, os grandes projetos foram rareando. Os filmes que chegaram nos anos seguintes tinham orçamentos menores, distribuições mais limitadas e alcançavam o público com muito menos barulho do que as produções anteriores. Não eram necessariamente trabalhos ruins. Kirsten continuou atuando com consistência e entrega, mas faltava a visibilidade que sustenta uma carreira no nível em que ela havia estado. A indústria do entretenimento tem uma memória seletiva e cruel. Em poucos anos, a narrativa em torno de Kirsten passou de atriz de geração para onde ela foi parar. Era o tipo de apagamento que não precisa de ação deliberada para acontecer. Basta que o ciclo de atenção se mova para outros rostos e o vácuo se instala sozinho. Segundo relatos de pessoas próximas ao meio, o nome de Kirsten aparecia em conversas sobre escalações, mas raramente avançava para na fase de negociações sérias. A percepção, justa ou não, de que ela era complicada, alimentada por anos de cobertura que interpretava sua franqueza como arrogância, havia criado uma resistência silenciosa. E resistências silenciosas em Hollywood são, muitas vezes, mais difíceis de combater do que um escândalo declarado, porque não tem endereço certo, não tem porta para bater. Havia também o peso de uma comparação injusta com o que ela havia sido. Qualquer projeto que não atingisse o nível da trilogia Homem-Aranha era automaticamente lido como fracasso. Era uma armadilha perfeita. O auge havia sido tão alto que qualquer coisa abaixo pareceria queda, mesmo que, em termos absolutos, Kirsten continuasse a fazer trabalhos de qualidade considerável. Kirsten Dunst nunca desapareceu completamente. Essa é uma distinção importante, e ignorá-la seria desonesto com a trajetória dela. O que aconteceu foi algo mais sutil. Ela continuou trabalhando, continuou entregando atuações de alto nível, mas o contexto ao redor havia mudado de tal forma que esses esforços raramente recebiam a amplificação que mereciam. Em 2011, ela esteve no centro de um dos filmes mais aclamados do ano no circuito de festivais. Melancolia, de Lars von Trier, era uma obra densa e perturbadora sobre depressão e fim do mundo, e Kirsten entregou uma performance que, segundo críticos presentes em Cannes naquele ano, foi uma das mais poderosas já exibidas naquele festival. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz.
Era o tipo de reconhecimento que deveria ter relançado uma carreira com força total. E, de certa forma, o fez, mas apenas dentro de um circuito específico, o do cinema de arte europeu, que tem seu próprio prestígio, mas pouca penetração na corrente principal de Hollywood. O problema era estrutural. Hollywood, naquele momento, estava em plena transformação. O universo cinematográfico Marvel havia redefinido o que significava ser uma estrela de blockbuster. As franquias de super-heróis que Kirsten havia ajudado a consolidar agora pertenciam a um ecossistema completamente diferente, com novos rostos e uma nova linguagem visual. O espaço para o tipo de estrela que ela representava, uma atriz de drama com apelo popular, havia se contraído de forma significativa. Ela tentou diferentes abordagens. Participou de produções de médio porte que misturavam ambição artística com algum potencial comercial. Fez escolhas que, analisadas em retrospecto, mostram uma atriz tentando encontrar seu lugar num mercado que havia se reorganizado sem consultá-la. Alguns desses projetos foram bem recebidos pela crítica especializada. Nenhum deles conseguiu reconstituir o tipo de presença cultural que ela havia tido no auge. Havia também o fator temporal. A indústria do entretenimento tem uma relação complicada com atrizes que passam dos 30 anos sem estar ancoradas a uma franquia ou a um estúdio que as proteja institucionalmente. As oportunidades que chegavam a Kirsten, segundo a percepção que circulava no meio, eram muitas vezes papéis secundários em produções onde ela teria sido protagonista anos antes. Aceitar era difícil, recusar reduzia ainda mais as opções. Era um labirinto sem saída óbvia. Em algum momento entre as tentativas de reposicionamento profissional e o esgotamento acumulado de décadas diante das câmeras, Kirsten Dunst parece ter tomado uma decisão que não foi amplamente anunciada, mas que se tornou evidente com o tempo. Ela escolheu reorientar o centro de gravidade da sua vida. Segundo relatos de entrevistas que ela concedeu de forma esparsa ao longo dos anos 2010, Kirsten passou por um período de tratamento para a depressão que ela mesma descreveu como necessário e transformador. Ela foi a uma clínica de reabilitação em 2008 e, ao contrário do que acontece frequentemente com celebridades nessa situação, ela não tentou esconder nem minimizar o que havia vivido. Pelo contrário, com o tempo, passou a falar sobre saúde mental com uma abertura que era incomum para os padrões da indústria naquele momento. Essa decisão de confrontar publicamente suas vulnerabilidades foi interpretada de formas muito diferentes dependendo de quem estava interpretando. Parte da imprensa a usou como material para narrativas sensacionalistas. Parte do público, especialmente aqueles que haviam crescido acompanhando sua carreira, a recebeu com uma empatia que talvez Kirsten não esperasse. E a indústria, como de costume, ficou em silêncio. O tipo de silêncio que não distingue entre respeito e indiferença. Sua relação com o ator Jesse Plemons, com quem se casou em 2022 após anos de relacionamento, foi descrita por pessoas próximas como um ponto de estabilidade genuína numa vida que havia sido marcada por instabilidade crônica. Os dois têm filhos juntos e, segundo a própria Kirsten, em entrevistas recentes, a maternidade representou uma reconfiguração profunda de suas prioridades. Não o tipo de reconfiguração performática que celebridades costumam anunciar para gerenciar imagem, mas algo que parecia, pela consistência com que ela descreveu, genuinamente transformador. Havia uma sensação crescente, observável nas poucas entrevistas que ela concedeu nesse período, de que Kirsten havia chegado a uma paz com a ideia de que sua vida não precisava ser definida pelo ritmo de produções, tapetes vermelhos e coberturas de imprensa, que era possível existir fora desse ciclo sem que isso representasse derrota. Para uma pessoa que havia entrado nesse ciclo aos 3 anos de idade, essa conclusão não era trivial. É impossível analisar a trajetória de Kirsten Dunst com honestidade sem confrontar um padrão que não é exclusivo dela, mas que a sua história ilumina com particular clareza. O tratamento estruturalmente diferente que Hollywood reserva para mulheres quando elas se recusam a caber no espaço que a indústria definiu para elas. Kirsten foi chamada de difícil em momentos em que a evidência concreta para essa caracterização era, na melhor das hipóteses, escassa.
A percepção havia se formado segundo análises posteriores de jornalistas especializados em cultura de Hollywood, a partir de uma combinação de fatores. Ela falava com franqueza sobre as condições de trabalho, ela não performava a gratidão de forma constante e efusiva, e ela tinha opiniões sobre seus próprios papéis. Em atrizes, esses comportamentos eram frequentemente lidos como arrogância ou instabilidade. Em atores homens da mesma era, os mesmos comportamentos eram rotineiramente descritos como comprometimento artístico ou intensidade criativa. O sexismo estrutural da indústria cinematográfica não é uma novidade. É um tema que o próprio Hollywood passou a reconhecer de forma mais aberta a partir do movimento Me Too em 2017. Mas o que a história de Kirsten revela é uma camada específica desse problema: a forma como a indústria lida com mulheres que envelhecem na tela. Enquanto atores de sua geração, como Tobey Maguire ou Jake Gyllenhaal, podiam envelhecer gradualmente nos papéis disponíveis para eles, atrizes enfrentavam uma janela muito mais estreita de relevância comercial. E quando saíam dessa janela, eram frequentemente descartadas com uma velocidade que não tinha equivalente masculino. Há também uma questão sobre como a imprensa construiu a narrativa em torno de Kirsten. Os tabloides da época estavam interessados em certas versões de sua história, a jovem estrela descontrolada, a atriz em declínio, e essa repetição criou uma realidade paralela que tinha pouca relação com quem ela de fato era ou com a qualidade do trabalho que continuava produzindo. A cobertura não era neutra, nunca é. E os efeitos dessa construção narrativa sobre oportunidades reais de trabalho são, segundo especialistas em dinâmicas de poder na indústria do entretenimento, muito mais concretos do que parecem. Revisitar a trajetória de Kirsten com os instrumentos críticos que temos hoje é reconhecer que parte do que foi descrito como queda era, na verdade, uma pessoa se recusando a se destruir em nome de um sistema que nunca havia pensado nela como alguém com vida interior. Kirsten Dunst hoje é uma figura que a indústria, a seu modo tortuoso, voltou a olhar com respeito. O processo foi lento, não linear, e não veio acompanhado de nenhum grande gesto simbólico de reabilitação. Mas veio. Em 2021, sua atuação em O Poder do Cachorro, de Jane Campion, representou o tipo de reconhecimento que fecha ciclos e abre outros. O filme, uma obra densa e psicologicamente complexa, ambientada no Montana do início do século XX, reuniu um elenco de peso e foi recebido como um dos trabalhos mais importantes do ano. Kirsten recebeu indicações ao Oscar, ao Globo de Ouro e ao BAFTA pelo papel. Não eram indicações de simpatia ou recompensa retroativa. Eram indicações baseadas em uma performance que críticos de diferentes tradições descreveram como extraordinária. O que esse reconhecimento revelou não foi uma redescoberta de um talento esquecido. Foi a confirmação de que o talento nunca havia ido a lugar algum. Kirsten Dunst havia continuado sendo uma atriz de alto nível durante todos os anos em que o mercado mainstream havia desviado o olhar. A diferença era que agora havia um projeto com a visibilidade e o prestígio necessários para que essa qualidade voltasse a ser vista. Hoje, Kirsten vive de forma deliberadamente mais reservada do que o ritmo de seu auge permitiria esperar. Ela e Jesse Plemons dividem o tempo entre trabalho e família, e segundo entrevistas recentes, ela demonstra uma relação com a carreira que é, acima de tudo, lúcida. Ela não persegue escala. Ela persegue projetos que a interessam genuinamente, com pessoas com quem quer trabalhar, em condições que respeitem o que ela construiu ao longo de décadas. Novos trabalhos continuam chegando com a cadência escolhida por ela. A diferença em relação aos anos de auge é que agora a escolha parece ser, de fato, dela. A história de Kirsten Dunst não é uma história de fracasso. É uma história sobre o que acontece quando uma pessoa real encontra uma máquina construída para processar personas e decide, em algum ponto do caminho, não se deixar processar completamente. Hollywood tem um talento peculiar para transformar seres humanos em símbolos e, logo depois, em alegorias do próprio declínio.
O ciclo é tão previsível que chegaria a ser cômico se não fosse pela quantidade de vidas que passa por ele com consequências reais. Uma criança entra no sistema com algo genuíno. O sistema amplifica isso até o ponto de saturação. E então, quando a amplificação diminui, por razões que raramente têm a ver com talento, a narrativa disponível é a da queda, da falha, do o que deu errado. O que deu errado com Kirsten Dunst? A pergunta formulada dessa forma já contém uma premissa que não resiste ao exame honesto. Ela teve crises reais, esgotamentos reais, conflitos reais com uma indústria que não foi gentil com ela. Mas ela também tomou decisões conscientes sobre o tipo de vida que queria viver, e essas decisões foram interpretadas como sintomas de declínio, quando eram, na verdade, sinais de uma lucidez que a maioria das pessoas naquela posição demora anos a mais para alcançar. O que a trajetória dela nos ensina é algo sobre o custo invisível da fama precoce, sobre as estruturas que determinam quem é protegido e quem é descartado, e sobre a diferença entre uma carreira que serve a uma pessoa e uma pessoa que serve a uma carreira. Kirsten Dunst, ao que tudo indica, escolheu a primeira opção. Hollywood levou um tempo para entender isso. Talvez o público também tenha levado. Mas a câmera não mente. E quando Jane Campion a colocou novamente em foco, o que apareceu não foi uma atriz tentando recuperar algo perdido. Foi uma artista que havia guardado o melhor de si mesma para o momento certo. Algumas pessoas não desaparecem. Elas apenas param de se apressar.